Convidamos agora o vereador professor Robenilton para homenagear o senhor Zacarias de Almeida Silva. Boa noite a todos. Saudar especialmente essa plateia, em nome de Dona Pinininha, é isso? Dona Pinininha, toda a sua família, Admilson, Simone. E que responsabilidade para a gente falar num evento de comunicadores, ó. Imagine, é a especialidade de vocês. Mas eu me empolgo quando falo em comunicação social, eu sou simpatizante. Meu pai, lá em Goiabeira, já teve um alto-falante daquele, no bar que ele tinha nos anos 80, anos 90, e ele fazia essa comunicação também. E eu me empolgo. E aqui você vê representado praticamente todos os setores. Do alto-falante, como nós já falamos aqui, e ali Orlando, que é um mito nessa área, a rádio, né? Também a jornais impressos, aqui já foi exposta uma revista, a TV, a saudosa TV Cultura, tem aqui também gente que já fez parte, carro de som, né? Silvério com toda a sua história, e ali Léo e Rodrigo, enfim, fotografia que também comunica, tem gente aqui, o audiovisual, aí o Estúdio 8, não tem como não falar, o seu acervo é brilhante, Zé, e você sabe das palavras que eu sempre falo em relação a você, das mídias digitais. Então, você vai lá do passado e chega hoje, Josi, como influenciadora digital, comunicando o nosso povo, a nossa história para todo mundo, né? Porque vai para o mundo todo essas imagens. E, por fim, as Libras, Marli, que também é uma forma de comunicar. Então, a gente se empolga com isso. E tem uma frase aqui de Simone, que ela fala que comunicar é servir. Né? No seu brilhante discurso, falando da história do seu pai, que depois eu vou querer. Comunicar é servir, servir com responsabilidade. Então, vocês têm essa responsabilidade, como nós, enquanto parlamentares, temos a nossa. E o meu homenageado, Zacarias, acho que ninguém conhece, Zico, talvez alguns, mas Peter Júnior, acho que a maioria conhece. Peter Júnior. Eu quero falar dele a partir de 4 aspectos rápidos sobre a vida dele. Primeiro, a família. Né? É uma característica dele, a família. Estavam presentes aqui os seus filhos, sua esposa, é um homem de família, é um homem de fé, né, tem seu serviço prestado na igreja, e transcende isso para a sua profissão. Então, a fé dele em Jesus Cristo, a gente percebe isso em tudo que ele faz, seja nas ondas do rádio, seja lá no seu projeto social, mas a comunicação é a área que ele se conhecido. Né? O Peter Júnior, hoje, atualmente, Chumbo Grosso, já teve junto com Jacaré, né? No Meu Sertão, programa de manhãzinha cedo, e atualmente também na Rádio Cinzal, no programa da tarde, né? Que é as mais tocadas. Então, o Peter Júnior, também jornalismo político, variedades e esportivo. No esportivo, ele também já fez muitos serviços prestados junto com a Rádio Cinzal, já transmitiu intermunicipal, que é a nossa cultura, a nossa paixão. E eu me empolgo junto com você, Walter, nas suas palavras aqui, né? Enfim. E, por fim, essa vontade dele de servir, de comunicar na rádio, ou enfim, pelos meios de comunicação, foi também por voluntariado. Esse homem aqui tem um projeto social chamado NESE, em que ele educa crianças a partir do futebol, que é um projeto maravilhoso, que inclusive tem o futebol feminino. Então, Peter, por toda essa história, nosso mandato reconhece você com esse prêmio, né? E que você continue sendo essa voz abençoada, a gente pode falar isso, e que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por tudo, viu, meu querido? Excelentíssimo senhor José Jailmo, presidente da Câmara Municipal de Coité, demais vereadores desta Casa Legislativa e autoridades presentes, público em geral. Meus amigos, de indiciado pela Polícia Federal, processado, julgado e absolvido pela Justiça Federal, para esse momento aqui de homenagens, de honra. Eu recebo essa homenagem nesta noite com profunda gratidão, com humildade e com também senso de responsabilidade. Ser reconhecido por esta casa através do troféu José Nascimento de Oliveira, seu Zequinha, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas conheço a sua história, principalmente através de Admilson,
é uma alusão ao Dia Nacional das Comunicações, como foi dito, e representa para mim não apenas uma honra pessoal. Acima de tudo, para mim, é a confirmação de que vale a pena continuar acreditando que a comunicação pode transformar realidades. A comunicação, quando exercida com verdade, com sensibilidade e também com propósito, tem a capacidade de aproximar as pessoas, como também foi dito aqui, de conectar. Essa é a principal função da comunicação, comunicar. Se você fala e alguém não entende, não houve comunicação. Então, todo ser humano ele é chamado a exercer essa função, não só a gente dos veículos, né? Todo mundo tem uma responsabilidade, enquanto ser humano, de fazer o outro crescer. E é exatamente nisso que eu sempre procurei pautar a minha vida, e durante essa minha uns 23 anos de história, que é pequena diante das relíquias que, como o Silvério contou aqui, né, que 70 anos. Mas eu quero agradecer ao vereador Robenilton pela essa sensibilidade, pela indicação, né, e dizer que esse reconhecimento é um combustível que a gente recebe para continuar o nosso trabalho. Também agradeço a minha família, e se eu for falar de família aqui eu vou acabar chorando, né? Porque eu acho que é a base de tudo, é a família, né? E esse troféu para mim representa não só um motivo de alegria, mas também um incentivo, como eu disse. Agora, nessa noite eu queria dizer uma coisa a vocês. Quero fazer questão de compartilhar com vocês que a minha maior inspiração na comunicação tem nome. É um cara chamado Jesus Cristo. Porque enquanto eu respirar, todo microfone que eu encontrar, eu vou falar dele. Não importa o lugar. Para mim foi o maior comunicador que pisou nessa terra. Ele não apenas falava aos ouvidos das pessoas, ele falava à alma das pessoas. E suas palavras alcançavam o coração, restauravam vidas, despertava esperança e promovia transformação. Jesus, ele comunicava com verdade, né? Sempre com amor, comunicava com sabedoria. E é nesse exemplo que eu procuro me espelhar. Ele é o meu grande exemplo de comunicador. Se eu puder, através de minhas palavras, das minhas atitudes e também do meu trabalho, se eu puder tocar positivamente na vida de cada um que me escuta, eu me realizo nisso. Porque comunicar também é ouvir, né? É acolher, é respeitar e construir pontes entre as pessoas. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais de uma comunicação que una e que não divida. E nessa casa aqui é um ambiente que a gente percebe que tem muita divisão. Enquanto a política for tratada como uma guerra em que, se você se posicionar, você vira inimigo do irmão, a gente vai, infelizmente, estar remando contra a maré. Aqui é a Casa da Cidadania, que tem que dar exemplo, que sejam discutidas aqui ideias e não rixas pessoais, porque o povo já está cansado disso, né? Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em receber esse troféu e que eu vou fazer valer a pena ter recebido e eu vou me comprometer ainda mais com essa forma de comunicação que, acima de tudo, busca transformações. Meu desejo é de chegar no último dia de minha vida e dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada pelo Senhor. Não só para mim, mas também por todos aqueles
que amarem a sua vinda, que ele vai voltar, isso é certeza. Que Deus abençoe a cada um presente aqui, né? Que Deus abençoe esta cidade, que eu também amo demais, nossa querida e amada Conceição do Coité. Que Deus abençoe a todos que utilizam a comunicação como instrumento de transformação e também de esperança. Obrigado.